Está escrito assim, Salmo de número 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente ou do Todo-Poderoso descansará. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos, meu Deus, alegres, felizes, satisfeitos por estarmos na Tua presença, estarmos neste lugar, o qual, meu Pai, denominamos de Tua casa, pois aqui o único objetivo é Te glorificar, Te exaltar, Te bendizer, Te adorar, porque o Senhor é bom e a Sua bondade é para sempre. E não é para outro objetivo que este recinto, esta casa, fora, meu Deus, edificado a não ser para a adoração do Teu nome. Por isso aqui estão para Te adorar e ouvir o Senhor falar conosco. Assim venha e a todos nós alimente com a Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Existe um ex-jogador de futebol chamado Bruno Fernandes. Esse Bruno Fernandes, ele foi goleiro de um clube de futebol brasileiro, reconhecido como os maiores do mundo, chamado Flamengo. Esse goleiro chamado Bruno, ele tinha uma amante chamada Elisa Samúdio, com a qual ele teve um filho. E eu penso que por problema de pensão, porque quem joga nesses times grandes, irmãos, eles ganham muito dinheiro. Aquele jogador, a maioria das pessoas conhece, chamado Ronaldinho Gaúcho, quando veio do estrangeiro aqui para o Brasil, foi contratado pelo Flamengo, não sei há quantos anos passado, ele ganhava por mês R$ 1.200.000 por mês. Então esses homens famosos de grandes clubes ganham muito dinheiro. Então penso que por causa da pensão, que seria altíssima, alguma coisa desse nível, ele manda matar Elisa Samúdio. Os seus seguranças, os seus colegas, os seus comparsas, matam Elisa Samúdio. Mas até hoje, ninguém sabe onde estão os restos mortais de Elisa Samúdio. Até hoje, ninguém nunca encontrou onde foi sepultado o corpo dela. Chegam a dizer que ela foi desossada e a carne foi dada aos cachorros da casa do ex-goleiro Bruno. Alguém, dentro do contexto espírita, disse que recebeu uma psicografia e ela disse que o corpo dela está jogado em um rio, mas até hoje ninguém achou o corpo de Elisa Samúdio. Já faz muitos anos. Os mais inteligentes, os peritos mais preparados, mais instruídos, até hoje não conseguiram encontrar. Ninguém sabe onde está o corpo dela. Eu vou chegar no Salmo 90 aí. Trazendo um texto sagrado para esse pensamento, eu me lembro de Moisés. Moisés, o grande servo de Deus, o maior legislador, o maior líder da história de Israel, só ganha dele Jesus. Ele passou 40 anos no Egito, sendo criado pela filha de Faraó. Depois passou 40 anos no deserto de Midian. E quando ele tirou o povo do Egito para ir para Canaã, no deserto, o caminho de Canaã, ele passou mais 40. Isso quer dizer que ele viveu 120 anos de idade. Quando o povo estava prestes a entrar na terra prometida, terra que mana leite e mel, terra de fartura, terra de prosperidade, terra de felicidade, Deus chegou para ele e disse: Moisés, você não vai entrar na terra. Levou Moisés para um monte, alguém disse que o nome do monte era Pisga, e de lá dava para ver toda a terra, ou uma grande parte da terra de Canaã. E ele contemplou, e Deus disse: só contemple, porque aqui você vai morrer. Moisés ficou triste, questionou com Deus, até que Deus disse assim: não me fale mais nisso, louvado seja Deus. E Moisés morre no topo do Monte Pisga. Mas a Bíblia diz através do apóstolo Judas, não Judas Iscariotes que traiu, mas Judas Tadeu, que ele escreve uma carta, está lá bem pertinho do livro do Apocalipse. Ele diz que quando Moisés morreu, houve uma disputa
entre o arcanjo Miguel e Satanás a despeito do corpo de Moisés. Satanás queria para ele o corpo de Moisés. E o arcanjo Miguel guerreou com Satanás para Satanás não tomar o corpo de Moisés. O interessante é que a Bíblia diz que quando Miguel está contendendo com Satanás, a Bíblia diz que ele não ousou dizer palavra alguma de juízo contra Satanás, a não ser: o Senhor te repreenda, Satanás. Isto é uma lição para a gente, irmão. Toda vez que a luta se levantar, que o inimigo se levantar, que a prova se levantar, use essa palavra: o Senhor te repreenda. Está repreendido em nome de Jesus. Porque Jesus Cristo disse que o nome dele tem todo o poder nos céus e na terra. Perante o nome dele se dobrará todos os joelhos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessará que ele é o Senhor. Então o nome dele é acima de tudo e acima de todo. Então essa é a frase que vamos usar em meio à luta: o Senhor te repreenda, Jesus te repreenda, seja uma enfermidade, seja uma investida diabólica, seja o que for, pode decretar e declarar: o Senhor te repreenda. Mas por que Satanás queria o corpo de Moisés? Os estudiosos da Bíblia dizem que Satanás queria o corpo de Moisés para que usasse alguém para fazer um túmulo, no lugar do túmulo fizesse um mausoléu, fizesse uma espécie de obelisco, uma construção, para que as pessoas pudessem venerar Moisés, idolatrar Moisés e até mesmo adorar um lugar para se tornar um lugar, entre aspas, sagrado. Um lugar onde as pessoas iriam peregrinar. E isso não é difícil, irmão. Não seria difícil para Satanás seduzir e induzir o povo a fazer isso. Porque quando Moisés subiu o monte Sinai e passou 40 dias com Deus, recebendo a lei, a Bíblia diz que o povo que ficou no pé do monte esperando Moisés descer, chegaram até Arão e disseram: Arão, cadê Moisés? O que foi que aconteceu com Moisés? Será se Moisés nos tirou do Egito e percebeu que não tem como nos levar para Canaã, a terra que mana leite e mel, e ele fugiu e nos abandonou aqui nesse deserto para que a gente morra aqui nesse deserto? Será se foi isso que aconteceu? Será se Moisés fugiu, foi-se embora, porque entendeu que não tem capacidade, não tem condições, a promessa que ele fez não pode ser cumprida? Será se foi isso que aconteceu? Nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, e nós não sabemos onde está esse Deus que Moisés nos apresentou, e nós precisamos de um Deus. Vamos fabricar um Deus, disseram o povo. Aí Arão mandou que o povo trouxesse prata, ouro, as joias, fundiu no fogo e fez um bezerro de ouro. Porque no Egito eles adoravam o bezerro, o touro, a vaca, eles veneravam. Então ele fez um bezerro e o povo começou a adorar um bezerro feito pelo homem como se fosse um Deus. Então seria muito fácil para Satanás iludir o povo para adorar Moisés. Por quê? Porque Moisés, amados irmãos, ele, usado por Deus, fez 10 pragas no Egito. Água transformada em sangue, praga das moscas, das rãs, dos gafanhotos, da saraiva, das trevas, da morte dos primogênitos. Teve a abertura do Mar Vermelho, tinha coluna de fogo durante o dia, aliás, durante a noite, a de nuvem durante o dia. Saiu água da rocha, veio o maná do céu, veio codorniz, carne do céu. Então o povo tinha motivo de sobra para idolatrar Moisés. Aí por isso, Deus disse: não, eu não vou deixar você pegar o corpo de Moisés. E a Bíblia diz, está escrito, que Deus escondeu o corpo de Moisés. E até hoje, ninguém sabe aonde está o corpo de Moisés. Só se sabe que ele foi sepultado nas campinas de Moabe.
em uma região, um vale, uma campina, uma região de Moabe. É o que se sabe, mas aonde? Ninguém sabe. Ninguém conseguiu achar nem encontrar. Ora, se não acharam o corpo da Elisa Samúdio, que um homem escondeu, vão achar alguém que Deus escondeu? Aleluia. Ó, o texto que ele foi: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, aquele que Deus esconde, não tem quem ache. Não tem quem encontre, não tem perito, não tem agente, não tem detetive, não tem demônio, não tem capeta, não tem Satanás que encontre aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não tem. A Bíblia diz que quando Jesus ele prega, eu acho que é na primeira vez, lá em Cafarnaum, e ele fala palavras poderosas, o povo se irrita e olham para Jesus e dizem: mas não é este o filho do carpinteiro José e da irmã Maria? E não estão entre nós os seus irmãos? Veja, eles começaram a ter uma ideia de um Jesus filho de José, de um Jesus filho de Maria. Só que eles estavam equivocados, porque Jesus, entre aspas, não é filho de Maria, não é filho de José. Jesus, entre aspas, mais uma vez, é filho de Deus. E pelos estudos sagrados é o próprio Deus. Ou seja, eles pensavam que sabiam quem era Jesus e quem era a família de Jesus. Então tem hora que alguém olha para mim, para o senhor e para a senhora, para os amados, e pensa que sabe quem nós somos, mas não sabem. Tem hora que alguém olha para o crente e pensa que sabe quem é aquele crente. Aí olha para o senhor, olha para a senhora, e aí alguém: que é aquele? Aquele é um irmãozinho que mora lá não sei aonde, é um pobrezinho que mora lá, não sei, é um trabalhadorzinho, um peãozinho que tem por aí. Está enganado. Isso é o que eles veem, aleluia. Mas diante do eterno, e os próprios demônios e até os anjos sabem disso, que nós somos príncipes e princesas diante de Deus. Pensam que sabe quem somos, não sabe. Se confunde. É o filho do irmãozinho, é a filha da irmãzinha. Não é, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Pois bem, quando Jesus fez essa pregação, eles ficaram indignados e queriam matar Jesus. E saíram encurralando Jesus para a beira de um precipício, está escrito, de uma montanha, para jogá-lo da montanha para baixo. Mas a Bíblia diz que de repente Jesus saiu e passou pelo meio deles, e eles não perceberam Jesus passando pelo meio deles. De repente Jesus saiu, foi passando, seria aquela expressão que alguém usa, se invultou, ficou invisível e passou pelo meio de todo mundo e ninguém tocou nele. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Jesus disse mais: aquele que eu tomo pela mão, nem Satanás arrebata. Nem o demônio arrebata quando estamos escondidos, guardados e protegidos pela mão do Senhor. Veja, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que é que a Bíblia está me ensinando? Está me dizendo que se eu estou no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso, eu devo descansar. Não ficar deprimido, estressado, nem ansioso.
eu devo descansar, aleluia, porque este é o resultado da fé, entender que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, nem o mal lhe sucederá, nem praga alguma chegará na sua tenda. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Por quê, pastor? Porque está habitando no esconderijo do Altíssimo. Pastor, me defina a palavra habitar. A palavra habitar quer dizer morar, residir. Não é alguém que uma hora está, outra hora não está, uma hora quer, outra hora não quer, uma hora vai, outra hora não vai, uma hora é, outra hora não é. É para aquele que habita, não é para quem habitava e nem para quem habitará, é para aquele que habita, que está no esconderijo do Altíssimo. Então eu lhe afirmo sem medo de errar, se o senhor e a senhora está no esconderijo do Altíssimo, descansa, o mal não vai te atingir, Satanás não vai te atingir, porque não tem como alguém romper, aleluia, o esconderijo, até porque está escrito: torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e estará seguro. Aleluia. Ó, Jezabel quer matar Elias. Jezabel se levanta contra Elias e decide acabar com a sua vida, mas ele foge e se esconde. E Deus disse: fique nas margens do ribeiro lá em Querite, eu vou mandar pão e carne para você, de manhã e à tarde. E assim Deus fazia, mandava pão e carne para Elias, que estava escondido às margens do Querite, ou do ribeiro de Querite. E Acabe, que era o rei, mandou procurar Elias em todo o território, até fora do território de Israel, e ninguém achava Elias. Eu fico imaginando que ele espalhou cartazes por tudo que é lugar, com a seguinte frase: procura-se vivo ou morto, 50 mil reais de recompensa para quem capturar este homem, vivo ou morto. Olha, irmão, estava 3 anos e meses sem chover, o povo passando necessidade, tudo pobre, tudo o povo queria. E sai o povo à procura de Elias e ninguém achava Elias. Mas sabe por que não achava Elias? Porque Elias estava escondido aonde Deus determinou que ele se escondesse. Na beira do rio. Olha, Deus está me dando essa revelação aqui agora, e uma revelação forte para os amados entender. O tempo era de seca. Aleluia. Foram 3 anos e meio sem chuva. Estava tudo seco, irmão. Os rios estavam secando. Elias está escondido na beira de um rio. Preste atenção no que eu vou falar. Se o tempo é de seca, se está faltando água em tudo que é lugar, se não chove sobre a terra, o que é que se faz quando falta água na cidade e sabe que lá no final da Jitirana tem uma bica? Vai se buscar água lá. Se não tiver água aqui, lá na Jitirana tiver água, alguém pega uma lata, pega um bujão, arruma uma carroça, entendeu? E vai buscar água lá. Aí Deus mandou Elias se esconder na beira do rio no tempo de seca. Isso quer dizer que aquele lugar era muito movimentado, irmão. O povo ia para lá buscar água, mas ninguém achava Elias. Porque Deus, quando Ele quer fazer, irmãos, quando Ele quer esconder, Ele esconde você na vista de todo mundo e ninguém lhe vê. Você está ali, todo mundo passa por você, é capaz de bater em você. Cadê ele? Cadê ela? Aí Satanás vem atrás, ela estava por aqui. Eu estou sentindo o cheiro dele, que eu sei qual é o perfume que ele usa. Eu estou sentindo o cheiro dela. Eu sei que ela usa o boticário, mas eu estou vendo. Onde é que ela está? Não acha não. Enquanto estiver no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, pode descansar. Oh, glória a Deus. Só que tem um detalhe, irmãos, eu estou terminando. Eu estou aqui pregando e corizando, é chato. Só que tem um detalhe. Tem horas que Deus nos esconde, mas tem hora que Deus
nos revela. Veja, do próprio Elias, capítulo 18. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no terceiro ano, dizendo: vai e apresenta-te a Acabe. Elias estava escondido, mas de repente Deus chegou para ele: chegou o momento de você sair do esconderijo, chegou o momento de você sair da caverna, chegou o momento de você sair do anonimato, chegou o momento de você sair do esquecimento, chegou o momento de você sair de trás das cortinas dos bastidores e vir para o destaque. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Mas o interessante aqui é que nós só devemos fazer isso na hora que Deus determina. Se Deus determinou ir para o esconderijo, vá para o esconderijo. Se Deus determinou sair do esconderijo, sai do esconderijo. Porque não tem coisa melhor, irmão, do que estar de acordo com a vontade, a palavra e o querer de Deus. A melhor coisa é quando o homem consegue se centralizar no bojo, ou no centro da vontade de Deus. Aleluia. E eu tenho para mim que esta é uma vontade eterna e soberana do Senhor, de nos guardar no esconderijo, mas na hora certa nos tirar do esconderijo e nos colocar no lugar devido de destaque, no lugar de honra, no lugar de bênção, no lugar de prosperidade e de milagres. Amém? Que Deus abençoe. Fiquemos todos de pé.